tema que me preocupava muito, a história de bolha imobiliária no Brasil, e exatamente por isso eu estudei muito a fundo. E acabei ficando muito mais tranquilo. Porque, o que significa estudei muito a fundo? Eu fui procurar todas as bolhas imobiliárias que estouraram no mundo nos últimos 113 anos, de 1900 para cá. Eu achei 97. Depois eu dividi essas bolhas nas bolhas que eram locais e nas que eram nacionais, que é o que se fala que tem no Brasil hoje, uma bolha imobiliária no Brasil como um todo. Mais ou menos metade das bolhas eram nacionais. Aí eu fui entendê-las. O que as causava, como é que elas explodiam, e eu acabei entendendo o seguinte: todas elas tinham um fator em comum. Aliás, tinham alguns fatores em comum, mas tem um que é muito importante, que é uma grande expansão de crédito acaba levando a um endividamento excessivo, e num determinado momento, quando o crédito, a disponibilidade de crédito diminui ou some, o que acontece é uma queda forte, porque o que acaba acontecendo aqui, muita gente, de repente, não consegue pagar as prestações, não paga, os bancos executam a garantia dos empréstimos, que são os próprios imóveis, e botam os imóveis à venda. Como a oferta de imóveis cresce muito, os preços despencam. Pois muito bem, todos os casos de bolha que eu encontrei nos últimos 113 anos, a bolha imobiliária estourou com um crédito em relação ao PIB para o setor imobiliário de mais de 50%. No Brasil é de 8% ainda. Então ainda está muito baixo. E o segundo fator, que é a nossa impressão que os preços dos imóveis no Brasil hoje estão caríssimos. É a impressão que todo mundo tem. Aliás, que eu, inclusive, tinha também. Só que aí eu fui fazer um estudo um pouco mais profundo. Primeiro, por que a gente tem a impressão que os preços estão caros? Porque hoje eles estão 5, 6, sei lá, 7, 8 vezes mais caros do que eram há 6, 7, 8, 9 anos. Então, deve estar caro. A menos que, na realidade, hoje esteja normal e antes estivesse barato. Segunda conclusão que a gente faz é, bom, vamos comparar com as grandes cidades mundiais. Vamos comparar, sei lá, São Paulo com Miami. E você fala, bom, Miami está muito mais barato que São Paulo. E está. Você fala, bom, então São Paulo tem que estar caro. De novo, a menos que seja Miami que está barato. Foi o que eu fui checar. Eu peguei as 400 maiores cidades do mundo com mais lançamento imobiliário e fui comparar os preços em relação ao que as pessoas podem pagar. Ou seja, o salário delas descontando o imposto de renda na fonte. É o que sobra no final do mês. Então eu dividia o preço do imóvel, imóveis de 90 metros quadrados, pelo salário médio de cada uma dessas cidades. Tinham 17 cidades brasileiras. E aí eu fiquei surpreso, porque várias coisas. Primeiro, as cidades brasileiras, na média, não estão mais caras. Ao contrário, elas estão mais perto das mais baratas do que das mais caras do mundo, mas estão mais ou menos na média. Mais importante, você tem algumas cidades brasileiras que estão caras e outras que estão baratas. Deixa eu ser um pouco mais específico. Entre as cidades mais caras do mundo, entre as 50 mais caras do mundo, 49 são cidades de países emergentes, incluindo 4 brasileiras. Só uma é cidade de um país desenvolvido, que é Roma. Todas as outras são cidades de países emergentes. As 4 brasileiras na lista são Brasília, a 10ª mais cara do mundo, mas Brasília tem uma peculiaridade, que é o fato da importância do funcionalismo público na cidade. Porque qual é a grande diferença? Como o funcionário público não pode ser mandado embora e não perde o emprego, a chance que ele seja forçado a dar um calote porque ele ficou sem emprego num empréstimo imobiliário é menor. E por isso tem mais crédito imobiliário em Brasília, os preços subirão mais. A segunda mais cara é o Rio de Janeiro, a 25ª mais cara do mundo, e tem a ver com a questão da geografia, quer dizer, o Rio é uma linguiça apertada entre o mar e a montanha, e com as Olimpíadas. As duas outras, que aí estão mais perto de 50 do que da primeira mais cara, são Porto Alegre e Belo Horizonte. O resto das brasileiras não estão perto das mais caras, e algumas estão até entre as mais baratas. Por exemplo, entre as 50 mais baratas do mundo, tem 40 cidades americanas, só 10 cidades de outros lugares. Uma delas é uma brasileira, é Fortaleza. Entre as 100 mais baratas, eu encontrei Campinas. Enfim, então o meu ponto é, podemos ter problemas em uma cidade ou outra, ou em um empreendimento ou outro? Sim, podemos, claro que podemos. Agora, vamos ter uma bolha imobiliária explorando no Brasil, no país como um todo, em 2014, ou no próximo ano, no ano seguinte? Parece muito improvável.